Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os lipídios, macromoléculas muito importante para a própria estrutura da célula e do corpo e também por realizar inúmeras funções e sintetizar inúmeros componentes aí para a célula. O que são lipídios? Basicamente os lipídios eles são moléculas insolúveis em água, então isso aqui é importante vocês lembrarem, tá? Então eles são insolúveis em água. E por outro lado, eles são solúveis em solventes orgânicos. Então existe uma solubilidade em solventes orgânicos, como álcool, como éter, como clorofórmio e por aí vai. Essa informação parece uma informação boba, mas eu já vi inúmeras questões de prova cobrarem, né? Justamente esse ponto. Um outro ponto importante é que nós sintetizamos sim, né, os lipídios e modificamos ele no corpo, nas células, principalmente aí do fígado, mas nós obtemos ele através da alimentação. Grande parte ele vem da alimentação. Então a digestão de gorduras, óleos, né, cera, enfim, essa digestão ela acaba liberando basicamente o principal lipídio aí que está mostrado aqui, ó, que é o triglicerídeo, né? O que é o triglicerídeo? Esse componente aqui, o ácido graxo, basicamente é o componente que vai dar origem a outros tipos de lipídio. E ele pode se ligar então ao glicerol, que tem essa estrutura, né, realizar essas ligações aqui então com o ácido graxo para formar então monoglicerídeo, se tiver só uma molécula de ácido graxo ligado, diglicerídeo ou mais comumente os triglicerídeos, tá? Os triglicerídeos então, uma vez que ocorre a digestão das gorduras no nosso sistema digestório, eles serão absorvidos via intestinal, né? Então, o intestino é o local de absorção dos alimentos e serão carregados aí em lipoproteínas. Então, basicamente, a gente tem as principais lipoproteínas são a LDL, LDL e HDL, né? Basicamente aqui esse H e esse L, ele vem aí de light, né? Quer dizer leve. Então isso aqui seria a lipoproteína de baixa densidade e aqui a lipoproteína de alta, high densidade aqui, tá? Então basicamente o que acontece? As gorduras chamadas de saturadas, esse é um termo genérico, né, da divisão das gorduras, elas são carregadas principalmente através das lipoproteínas de baixa densidade. E aquelas gorduras que têm o ácido graxo contendo insaturação, então imagine que aqui, ó, nesse ácido graxo, dê uma olhadinha aqui nesse ponto. Então aqui no ácido graxo, vamos supor que tenha insaturações aqui, ó. Lembra? Duplas ligações, né? Isso vai fazer com que a gordura, o lipídio, desculpa, ele fique com uma composição diferente, né? E aí eles são chamados agora de gordura insaturada, que basicamente essas duplas ligações, isso aqui é bem interessante, né? Elas vão fazer com que o lipídio, à temperatura ambiente, ele fique líquido. Tá? Então a gente consegue identificar isso no nosso dia a dia, né? Então quando tem um lipídio que é líquido à temperatura ambiente, esse lipídio ele é um lipídio insaturado, a gente chama de gordura insaturada. Então, por exemplo, óleos, azeite, né? São todas gorduras insaturadas, tá? E aí tem uma coisa interessante, as gorduras insaturadas, elas são transportadas na HDL. E as gorduras saturadas, elas são, por outro lado, sólidas.
à temperatura ambiente, tá? Então, o que acontece aí é uma coisa bem interessante. Se a banha, pode reparar na banha de porco, mesmo fora da geladeira, se o dia não estiver muito quente ou próximo ao fogão que vai esquentar, né? Elas são sólidas à temperatura ambiente. Então, as gorduras saturadas são carregadas pela LDL e as insaturadas pela HDL. Acontece que essas gorduras saturadas, elas são basicamente armazenadas aí nos adipócitos, né? E aí o que vai acontecer? O transporte delas, né, vai para o sangue, para os adipócitos. E aí, obviamente, elas vão ser carregadas pelas lipoproteínas dentro dos vasos sanguíneos. E acaba que essas gorduras, sendo saturadas de baixa densidade, né, elas acabam acumulando nos vasos sanguíneos. Então, tem o acúmulo dela na parede das artérias. E isso pode causar problemas como aterosclerose, né? Problemas vasculares, né? Pode ter obstrução, então, dessas artérias, levando a parada da passagem sanguínea nesses locais, né? Então, imagine se isso for no cérebro, vai causar um AVC, no encéfalo, AVE, nas coronárias pode causar, então, a presença de infartos, né, do miocárdio. Então, é por isso que eu sempre brinco, né, tem um mnemônico que a gente vai usar aqui para entender qual que é a gordura boa e qual que é a gordura ruim. Então, a LDL, eu brinco que é o seguinte: logo, Deus leva. Então, por exemplo, um hemograma que você for analisar aí, né, seu hemograma e ver que o LDL está alto, opa, logo Deus leva, porque tem a tendência de acumular aí na parede das artérias, causando uma série de problemas vasculares e inflamatórios aí, tá bom? E o HDL? O HDL transporta principalmente gorduras insaturadas, então elas são carreadas aí para o fígado, para que ocorra algumas modificações. E eu costumo brincar que a HDL é a gordura boa, então hoje Deus livra, tá? Então é um ponto aí para vocês lembrarem qual que é a gordura boa e qual que é a gordura ruim. O que os lipídios vão fazer de importante no corpo? Muitas coisas. Não pode esquecer que eles são partes estruturais, né? Estruturais. Então, eles vão fazer parte da estrutura das membranas, tá? Tanto aí na forma de fosfolipídios, quanto na forma do colesterol, tá? Eles vão fazer aí parte também do transporte, né, de vitaminas. Algumas vitaminas são lipossolúveis, né, e modificadas aí a partir e sintetizadas aí a partir dos lipídios, né, como as vitaminas K, A, D e E. Então, para lembrar desse grupo de vitaminas lipossolúveis, ó, KD, K-A, D e E. Então, elas são muito importantes, né, para inúmeras funções aí para o corpo. Depois nós vamos estudar vitaminas e a gente vai ter um tópico só para isso, tudo bem? Hormônios e outras substâncias, né, à base de lipídios. Então, basicamente, os hormônios testosterona, progesterona, estrogênio, né? Os hormônios sexuais aí em si, eles são sintetizados aí a partir de lipídios. Fora isso, né? É preciso que a gente falou de gorduras, então de origem animal, óleos, azeite de origem vegetal e também presente na estrutura das ceras. Então tem a cera de ouvido aqui, né, mostrando a partir dessa imagem que basicamente ela vai repelir a água, lembra? Não gosta de água as gorduras. Então elas criam aqui um ambiente que não deixa ficar
muita água no interior do ouvido, porque se tivesse muita água, iria ocorrer proliferação de bactérias, fungos, né? Então elas protegem aí contra infecções. E também a cera de abelha, que está mostrada aqui, tá? Também tem as glândulas uropigianas das aves, em que elas conseguem, então, sempre passar o bico nessas glândulas e impermeabilizar as penas, tá? E as glândulas sebáceas aí no nosso corpo também protegerão a nossa pele, tá? Então, tudo isso é essencial, né? Que vocês lembrem aí, tá? Só para complementar, vamos mostrar aqui algumas outras imagens. Ó, agora destacando os fosfolipídios. Fosfolipídio basicamente é essa estrutura aqui, ó. Vamos ampliar ele aqui, ó. Então aqui, essa cabeça é de glicerol fosfato, ok? E tem duas caudas aqui, ó, de ácido graxo, tá? Aqui nessa perninha dobrada tem uma insaturação. Isso parece informação boba, né? Mas é essencial para que a membrana ela fique mais fluida, tá? Então a membrana plasmática ela tem que ser fluida. Essa cabeça de glicerol fosfato ela é hidrofílica. E as caudas são apolares, né? Elas são hidrofóbicas, tá? Então, na realidade, todas as membranas, elas têm tendência de formarem bicamada. Dê uma olhadinha aqui. Por que bicamada? Essa parte aqui, vamos supor que seja o meio extracelular. E aqui o meio intracelular. Aqui no meio extra vai ter muita água, no meio intra também tem muita água, então a parte hidrofílica fica voltada sempre para a água e a parte hidrofóbica fica voltada então para longe da água. Então sempre a membrana ela tem tendência de formar bicamada. Isso é uma estrutura estável, mostrando aqui em C que a própria composição da membrana faz com que ela se dobre aqui, ó, sem gasto energético aí, e ela tem a tendência de formar então uma estrutura esférica. É por isso que no geral, se não tem citoesqueleto alterando a forma da célula, ela vai manter então sua estrutura esférica aqui. Uma molécula que é hidrofílica e hidrofóbica ao mesmo tempo é chamada de anfipática ou anfifílica. Anfipática ou anfifílica, tá bom? Então é interessante que vocês lembrem isso também. Tem também os esfingolipídios, né, que basicamente eles são uma modificação aí na parte lipídica e eles compõem basicamente a bainha de mielina dos neurônios, tá? Então é importante que vocês lembrem, assim, uma informação adicional a mais para que vocês então consigam, caso caia na prova, vocês consigam acertar. Por fim, tem o colesterol. O colesterol são essas moléculas aqui, ó, presentes na região hidrofóbica da membrana plasmática. O que eles realizam aqui? Onde tem o colesterol, eles podem afastar aqui as moléculas, as cadeias carbônicas aqui dos fosfolipídios, né? Caso a membrana esteja ficando um pouco mais rígida. Então, no frio, imagine que baixou a temperatura. Quando baixa a temperatura, os lipídios, né, essa parte da cadeia carbônica tende a ficar aí mais próxima. Então, quando essas caudas ficam mais próximas, a membrana tenderia a ficar rígida. Daí entra o papel dos fosfolipídios. Eles afastam, não deixam que as cadeias carbônicas ficam próximas para ficarem mais rígidas. Então, a temperatura caindo, eles conseguem estabilizar a fluidez na membrana, tá? E se a temperatura subir
Isso aqui também é uma coisa interessante. Temperatura subiu, eles não deixam as cadeias carbônicas se afastarem muito. Então, onde tiver lipídio, eles vão manter aí a fluidez na membrana no seu estado aí, pessoal. Então, no mais, é isso que eu gostaria de falar para vocês sobre lipídios, né? Uma aula aí rápida, porém passamos pelos pontos principais que vocês devem saber. Na próxima aula falaremos de carboidratos. Então segue aí, curta e espalhe esse vídeo para os seus colegas, né, também aprenderem. Valeu, tchau, tchau!